Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje vamos falar sobre um filme romântico. 11 coisas que você provavelmente não sabe sobre Como Eu Era Antes de Você. Sucesso de vendas no Brasil, os livros da escritora britânica Jojo Moyes, Como Eu Era Antes de Você e Depois de Você, finalmente ganharam a continuação que encerra a trilogia. Ainda Eu. Promete continuar emocionando multidões em todo o mundo. O primeiro livro conta a saga de Lou. Já ganhou uma versão para os cinemas e os fãs estão ansiosos pelas continuações. Enquanto esperamos, confira algumas curiosidades sobre os livros e a produção do filme. Primeiro, baseado em fatos reais. A história sobre Will, Heloísa, é uma ficção, mas Jojo Moyes afirma que a inspiração para criar o livro surgiu a partir de um acontecimento real. A autora já era familiarizada com os cuidados de duas pessoas da família com necessidades especiais. Porém, ela se baseou no caso de um jovem jogador de rugby que ficou tetraplégico após um grave acidente e que escolheu morrer com o auxílio da organização Dignitas, uma sociedade sem fins lucrativos que oferece ajuda aos indivíduos que sofrem com doenças terminais e que desejam cometer suicídio, do que passar o resto de sua vida presa a uma cadeira de roda. Para fazer esse filme, o papel da atriz Lois foram 2.300 atrizes. Desde o início, a equipe do filme percebeu que o papel mais difícil de escalar seria o da protagonista, Lois, pois ela é aquela que passa mais emoção para o espectador. Foram realizados 300 testes com atrizes britânicas antes que Emilia Clarke fosse escolhida para a interpretação da protagonista. Características mais fortes de Lois é o seu excêntrico senso de moda, o que é logo a primeira coisa que chama a atenção de Will para a jovem. Para compor os figurinos alegres e cheios de personalidade da moça, a equipe de figurinistas do filme percorreu diversos brechó londrinos, o que se provou uma ótima escolha, pois deixou a personagem bastante autêntica. É isso, você está marcada no meu coração, Clark. Desde o dia em que chegou, com suas roupas ridículas, suas piadas ruins e sua total incapacidade de disfarçar o que sente, você mudou a minha vida. Muito mais do que esse dinheiro vai mudar a sua. A autora, ela não escolheu Thea Sherlock como diretora do filme. Apesar de estar totalmente envolvida com a adaptação do seu livro para o cinema, a autora Jojo Moyes não foi responsável pela escolha da diretora, Thea Sharp, para comandar o filme. Mesmo assim, as duas se deram muito bem e a diretora ela respeitou bastante a visão de Jojo para levar a história para as telas. De fato, toda a equipe de produção gostou do trabalho da diretora, tornando o ambiente dos sets bastante amigáveis. Sam Claflin não foi a primeira escolha para Will. Agora fica até difícil imaginar outro ator para viver o destemido e amargurado Will Taylor, mas quase que o papel foi dividido por Tom Hiddleston. O famoso intérprete de Loki já havia trabalhado com a diretora Thea Sharp antes, na minissérie The Holocron, e era a primeira escolha para o personagem, mas depois Sam Claflin entrou para o elenco e surpreendeu bastante a diretora por sua entrega e dedicação ao personagem. Aliás, Jojo planeja que a sequência de Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você, lançado mundialmente em 2015, também vire um filme. Agora é torcer para que a continuação faça tanto sucesso quanto o primeiro, para que Ainda Eu também chegue às suas telas. Cenas cortadas do filme. Por mais fiel que um filme possa ser de um livro, há sempre partes da história que precisam ficar de fora.
Para que a adaptação não fique exagerada, muito desse conteúdo é cortado, antes mesmo das gravações começarem, mas algumas coisas ainda chegaram a ser rodadas e só saem na versão final. No livro Como Eu Era Antes de Você, o pai de Will tem um caso com outra mulher e chega a pedir o divórcio no decorrer da história. Para a adaptação cinematográfica, foram gravadas cenas que mostravam esses acontecimentos, porém chegou a ser concluído de que não ficariam boas o suficiente para entrar na versão final do filme. Portanto, nada de casos extraconjugais no cinema. Tatuagem de Emilia Clarke. Após a produção do filme, Emilia Clarke, ela se sentiu tão tocada pela história que fez uma tatuagem de abelha no dedo, mindinho. Uma forte homenagem à personagem Lois Clarke, interpretada por ela. No livro, tanto Lois quanto Will fazem a tatuagem de abelha para simbolizar o amor que viveram um pelo outro. O filme é bastante fiel ao livro. A adaptação cinematográfica de Como Eu Era Antes de Você chegou aos cinemas brasileiros em junho de 2016, com direção de Thea Sherrick, o roteiro da própria autora do livro, Jojo Moyes. Moyes afirmou que uma das suas metas como roteirista da versão para o cinema era fazer com que a história fosse totalmente fiel ao livro, mesmo com algumas adaptações. Jojo se orgulha de ter conseguido transmitir com sucesso a história que conquistou milhares de pessoas ao redor do mundo para as telonas. Além de Jojo Moyes como roteirista e Thea Sherrick como diretora, a longa também contou com outras mulheres nas principais funções da produção. Na verdade, em número gerais, o filme contou com mais mulheres do que homens na equipe, o que foi nada propositado, mas chamou bastante atenção na indústria. Aliás, esta escolha apresentada na história de Moyes foi um motivo de muita discussão entre diversos grupos de suporte às pessoas com deficiência física. No livro, Will opta por não continuar a viver como tetraplégico e comete suicídio com o suporte de seus familiares e médicos. Muitas pessoas criticam a mensagem que a autora do livro transmitiu, como se fosse preferível morrer do que ajudar as pessoas com deficiência física a se readaptarem às suas vidas e serem felizes. Com acordos e desacordos, uma coisa é certa: a trama de Como Eu Era Antes de Você continuará a dar muito pano para a manga. A mensagem principal da história. Enquanto os críticos alegam que Como Eu Era Antes de Você é uma tentativa de romantizar a covardia do suicídio, Jojo Moyes ela afirma que a principal mensagem de seu trabalho é simples e clara: não julgue o próximo. Para Moyes, ninguém tem o direito de julgar a vida do outro, pois cada indivíduo tem uma experiência de vida única. E as pessoas não devem julgar as decisões do próximo sem antes conhecer a sua história. Devemos ser mais empáticos e gentis uns com os outros, de acordo com a mensagem de Jojo. E então, ansiosos? Bom, pessoal, essa foi a história de um casal romântico. É um ótimo filme, pesquisem aí, assistam para vocês verem. Espero que gostem da história. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, amigos. Valeu! Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar meu like, hein?